Fala pessoal, meu nome é Thales Rodolfo, eu sou o novo monitor daqui do UpPlay de Biologia e hoje eu tô com uma aula um tanto quanto especial para vocês. A aula de hoje vai ser sobre divisão celular, beleza? A gente tem que entender que a divisão celular é uma das etapas mais importantes quando a gente fala sobre reprodução. Quando a gente fala sobre reprodução humana, a gente precisa citar a divisão celular, beleza? Então vamos lá. A divisão celular de hoje que eu vou trazer para vocês é a chamada meiose, beleza? Vou só escrever aqui. Trouxe para vocês aqui a meiose, beleza? Essa reprodução vai ser caracterizada principalmente pelas células gaméticas, beleza? Vale salientar que na mitose a gente tem a reprodução de células somáticas e na meiose a gente tem a reprodução de células gaméticas, beleza? Mas vamos relembrar. Na mitose, como ocorre essa divisão celular? Na mitose é basicamente assim. Você tem a célula mãe, que é 2N, beleza? E quando ocorre a divisão celular, as células filhas também vão ser 2N, ou seja, é basicamente uma clonagem. As células mães terão que ser idênticas às células filhas, beleza? Já na meiose é diferente. Na meiose a gente vai tratar algumas etapas, beleza? Etapas essas que vão ser chamadas da etapa reducional, beleza? E da etapa equacional. A gente tem a célula mãe aqui. A célula mãe que vai gerar duas células filhas, beleza? Essa etapa vai ser chamada de etapa reducional. Por quê? É nessa etapa que a célula vai reduzir o seu material genético, beleza? Então fica com isso na cabeça. A primeira etapa da meiose vai ser a etapa reducional, beleza? Logo em seguida, a gente vai ter a divisão dessas duas outras células que foram geradas pela célula mãe. Vai ser uma para cá e outra aqui. Essa fase vai ser chamada de fase equacional. Fase equacional, beleza? Então, relembrando, quando a gente trata da meiose, a gente trata apenas de células gaméticas. Por quê? Células gaméticas que vão diferenciar e formar um indivíduo, o seu material genético, beleza? Quando a gente está tratando de mitose, a gente trata de células somáticas, a célula da pele, a célula do cabelo, beleza? São células que elas precisam de um clone, elas precisam de uma clonagem para elas, beleza? Elas não precisam ser necessariamente uma diferente da outra, ok? Quando a gente trata da meiose, já é um pouco mais diferente. Por quê? Quando a gente trata da meiose, a gente trata de células gaméticas. E tem um detalhe na meiose que é chamado de... Essa é a principal diferença quando estamos tratando de mitose e meiose. Que é o chamado
crossing over, beleza? Quando a gente está falando de crossing over, a gente está falando de uma etapa da meiose que dá todo o sentido para ela, basicamente. Por quê? Qual o sentido da meiose? Porque ela só ocorre em células somáticas e não ocorre em... porque ela só ocorre em células gaméticas e não ocorre em células somáticas. Justamente por causa do crossing over. O crossing over vai ser aquela etapa, especificamente na prófase 1, que vai ser a troca de material genético de um cromossomo para o outro. Ou seja, um cromossomo vai trocar o seu material genético com o outro, beleza? Então, essa é uma das principais etapas da meiose. Tá, mas por que na meiose a gente tem que ter o crossing over? Simples, como eu falei para vocês, o início, o fundamental da meiose vai ser o quê? Vai ser a variabilidade genética. Esse é um dos principais fatores que diferencia a meiose da mitose. A variabilidade genética, ou seja, a gente vai precisar desse processo de crossing over justamente para que em uma população ela seja diferente a partir das gerações. Se um indivíduo tem uma determinada prole, essa prole terá que ser obrigatoriamente diferente do próprio indivíduo. Por quê? Dá um exemplo, doenças. Doenças essas que, com o passar do tempo, o nosso organismo, através do nosso material genético, ele pode combater de uma certa forma. A gente não fica imune, não quer dizer que se a gente tiver um filho ou uma filha, esse filho ou filha vai ser imune a determinadas doenças. Não, mas a gente vai ter um reforço justamente por esse material genético ser diferente do nosso próprio. Outro exemplo, mutação. É bastante comum ocorrer mutação, principalmente em organismos como os vírus. Os vírus são dos principais organismos que possuem uma diferença gigantesca de mutações. Eles possuem essa mutação de tempos em tempos muito rápido. Então, assim, outro fator que explica o crossing over é as chamadas mutações por geração, beleza? Então, fica ligado que o crossing over é uma etapa fundamental quando a gente está tratando de meiose. E lembrando que ela ocorre na prófase 1, beleza? Que onde ocorre a troca de material genético, justamente no crossing over, onde ela ocorre na prófase 1, beleza? Porque quando a gente está tratando de meiose, a gente tem aqui a meiose 1, meiose 1, e aqui a gente já está tratando da meiose 2. Por isso que tem essa divisãozinha, prófase 1 e prófase 2. Metáfase 1, metáfase 2, beleza? Anáfase 1, anáfase 2. Todo esse processo de divisão celular na meiose vai ser duplicado justamente por essas duas fases. A fase reducional e a fase equacional, a meiose 1 e a meiose 2, beleza? Dito isso, eu trouxe alguns exercícios aqui para vocês fixarem melhor essa questão de meiose 1, meiose 2, beleza? Da divisão celular em si. Vamos lá.
Uma célula se reproduz realizando uma sequência ordenada de eventos nos quais ela duplica seu conteúdo e então se divide, beleza? Então a gente já pega uma célula que reproduz e realiza uma sequência ordenada de eventos, beleza? Nos quais ela se duplica seu conteúdo e então se divide, beleza? Com relação à divisão celular, é correto afirmar que, letra A, uma célula somática que tem 4 cromossomos, ao se dividir, apresentará na metáfase 4 cromossomos distintos, cada um com cromátide. Vamos lá. Durante a anáfase da mitose, os telômeros são os responsáveis pela migração correta dos cromossomos para os polos das células. As células animais e vegetais iniciam a citocinese. A citocinese é o quê? A divisão do citoplasma. No final da meiose e da mitose, a gente tem a citocinese, que vai ser o quê? A divisão do citoplasma e uma força centrípeta na célula, ou seja, uma força de fora para dentro, atua na célula para fazer com que ela se divida, beleza? Isso nas células animais. Nas células vegetais, a gente tem o movimento centrífugo. O que seria o movimento centrífugo? Se eu falei que centrípeto seria de fora para dentro, o outro seria o contrário, de dentro para fora. Da mesma forma, pela invaginação da membrana plasmática, movimento centrípeto, beleza? Letra D. A quantidade de DNA aumenta progressivamente na fase da metáfase, ocorrendo a duplicação do DNA. Durante a prófase da primeira divisão meiótica, ocorre a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos, possibilitando a maior variabilidade genética. Beleza? Durante a prófase da primeira divisão, ocorre a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos, possibilitando maior variabilidade genética. O que eu acabei de falar para vocês, essa letra E já meio que indica qual é a afirmativa correta, beleza? Eu falei o que para vocês? Que o crossing over é aquele evento que vai fazer com que ocorra uma troca de material genético. Eu vou usar esses dois pilotos aqui. É como se a tampa do primeiro fosse para o segundo e a tampa do segundo fosse para o primeiro, ficando basicamente assim. Os cromossomos trocam seu material genético basicamente dessa forma aqui, como eu estou trocando a tampa dos pilotos, beleza? Então, como eu falei para vocês, o crossing over vai ser o evento que vai ocorrer essa troca de material genético e ela vai ocorrer especialmente na prófase 1, beleza? Então, vamos ler a letra E de novo. Durante a prófase da primeira divisão meiótica, ocorre a troca de fragmentos entre cromossomos, como eu falei, e cromossomos homólogos, possibilitando uma maior variabilidade genética, beleza? Então, daí a gente já mata que a letra E é a correta. Expliquei porque a letra C não era, porque vou dar só uma voltada lá, que eu acho que eu falei rápido demais. Que quando a gente está tratando de células animais e células vegetais, a gente tem uma diferença de força, ou seja, de movimento, na parte da citocinese, que é a divisão do citoplasma. Como eu falei para vocês, nas células animais, a gente tem a força, o movimento centrípeto, ou seja, o movimento centrípeto é aquele de dentro para fora, de fora para dentro, beleza? Quando a gente está tratando de células vegetais, a gente tem o movimento centrífugo. O movimento centrífugo é justamente aquele de dentro para fora, beleza? Então tem essa diferençazinha entre uma célula animal e uma célula vegetal na parte da
citocinese, beleza? Uma célula somática que tem 4 cromossomos a se dividir, tá. Aqui, a banana cultivada, musa paradisíaca, é um caso típico de partenocárpia. O que seria esse partenocárpia? Ou seja, a formação de frutos sem que ocorra fecundação. Isso acontece isso acontece por se tratar de uma planta triploide, beleza? As sementes não são formadas porque os gametas apresentam anormalidades no número de cromossomos, beleza? Em qual fase ocorre a distribuição anormal de cromossomos? Aí a gente pensa aqui. Vamos ler de novo. Ele falou que a banana, a musa paradisíaca, é um caso típico de partenocárpia, que é a formação de frutos sem que ocorra fecundação, beleza? Isso acontece por se tratar de uma planta triploide, beleza? Lembrando, triploide, haploide, diploide, triploide. Em qual fase ocorre a distribuição anormal dos cromossomos, beleza? Se a gente está falando de distribuição de cromossomos, em que parte, em que momento da meiose esses cromossomos vão de fato se dividir, hein? Em que momento vai ser justamente o momento de meiose 1. Por que a meiose 1? Porque quando eu falei do crossing over, beleza? Quando eu falei do crossing over, que eu falei que ele ocorria na prófase 1, a gente já pega que ela ocorre na meiose 1, como eu coloquei aqui para vocês, meiose 1. A distribuição anormal dos cromossomos, ou seja, a separação dos cromossomos. A separação dos cromossomos, a separação da troca de material genético vai ocorrer justamente na prófase 1, responsável, que fica dentro da meiose 1, beleza? Vamos ver as outras. Letra B, meiose 2. Não é, porque como eu falei, ocorre na prófase 1. Fase S da interfase da mitose. A gente não está tratando de mitose aqui, a gente está tratando de meiose, quando a gente fala de distribuição anormal dos cromossomos. Letra D, fertilização da oosfera. Fertilização da oosfera não é por quê? Porque por a gente estar se tratando de cromossomo, quando a gente está se tratando de algo genético, dificilmente seria a fertilização da oosfera, beleza? Porque quando a gente trata de oosfera, a gente já trata de algo já macro. Letra E, germinação de grãos de pólen e formação dos gametas masculinos. Também não, quando a gente fala da germinação do grão de pólen, beleza? Essa foi a segunda questão, letra A. Terceira questão. As proposições a seguir dizem a respeito da divisão celular. Assinale a alternativa correta, beleza? Dizem a respeito da divisão celular em si. Durante a prófase mitótica, os cromossomos homólogos emparelham-se. Letra A. Letra B. Uma célula-mãe, após dividir-se por mitose, origina 4 células geneticamente idênticas. Beleza? A reprodução assexuada é consequência da meiose. Letra D. Durante a metáfase mitótica, pode ocorrer o fenômeno da permutação entre cromátides homólogas. E letra E. No ciclo de reprodução sexuada, a meiose é de fundamental importância para manter constante o número de cromossomos de uma espécie. Beleza? Então vamos lá. Começando pela letra A. Durante a prófase mitótica, os cromossomos homólogos emparelham-se, beleza?
Não, os cromossomos não vão se emparelhar durante a prófase mitótica, tá? Letra B. Uma célula mãe, após dividir-se por mitose, origina-se 4 células geneticamente idênticas. Eu falei para vocês no começo que a mitose é diferente da meiose por ela gerar 2 células idênticas à mãe. Ela não vai gerar 4, ela gera 2. Vocês podem confundir com a meiose, que a meiose, justamente, ela origina 4 células, beleza? A reprodução assexuada é consequência da meiose. Então, a reprodução assexuada é consequência da meiose? Quando a gente está falando de uma reprodução por brotamento, por exemplo, que é uma reprodução assexuada. Uma reprodução por brotamento, ela é basicamente a parte de um indivíduo, vou dar um exemplo dos poríferos, é uma parte do indivíduo que cai no ambiente e a partir desse pedacinho que caiu, ele se origina outro indivíduo, beleza? Então, basicamente, isso é um clone. Os poríferos, se na sua reprodução assexuada, geram um clone de si, por possuir o mesmo material genético. Ele apenas só se dividiu, apenas só se multiplicou, beleza? Durante a metáfase mitótica, pode ocorrer um fenômeno da permutação entre cromátides homólogos, beleza? Quando a gente está tratando de mitótica aqui, já é totalmente diferente da meiose, porque ocorre o fenômeno da permutação entre cromátides homólogas na meiose, não durante a mitose, beleza? No ciclo de reprodução sexuada, a meiose é de fundamental importância para manter constante o número de cromossomos de uma espécie. Essa parte a gente tem que entender que, de fato, a meiose é uma importante ferramenta para manter os cromossomos de uma população. Por quê? Um indivíduo vai possuir 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, beleza? Esse número de cromossomos tem que se manter constante nas espécies, porque é ele que vai definir características genéticas e principalmente características fenotípicas, beleza? Então a gente tem que manter esse padrão. Em algumas espécies, a gente não tem 46 cromossomos, a gente não tem 23 pares de cromossomos, a gente pode ter um menos, beleza? A gente pode ter mais, vai variar da espécie. Não é que toda espécie do reino animal vai possuir 46 cromossomos batidos. Então, para que ocorra essa constância do número de cromossomos de uma espécie, a meiose vai fazer esse papel, beleza? Vamos passar para o próximo aqui. A permutação cromossômica é o nome atribuído à troca de segmentos entre cromátides de cromossomos homólogos, que favorece a variação genética de uma espécie. Essa permuta cromossômica ocorre durante a formação do seguinte tipo celular. Letra A, um osteoblasto. Letra B, um leucócito. Letra C, hemácia. Ou letra D, um gameta. Quando a gente está falando de permutação cromossômica, como eu falei para vocês e tinha na questão anterior, permutação cromossômica, o nome atribuído à troca de segmentos entre cromátides de cromossomos homólogos, justamente o que ocorre aqui, ó, no crossing over, como eu dei o exemplo dos dois pilotos. Essa permutação cromossômica ocorre durante a formação dos segmentos do seguinte tipo celular. Osteoblasto, não. Osteoblasto é uma célula do nosso constituinte do nosso osso, beleza? Os leucócitos, não. Uma célula de defesa. As hemácias, as células do sangue, também não. Letra D, gameta. Quando a gente está tratando de gameta, a gente está tratando justamente dessa troca de materiais genéticas. Porque essa troca de material genética vai ocorrer lá em células gaméticas, na meiose, em gametas. Então, letra D, quarto quesito, gametas. Beleza? Então, pessoal, isso foi uma rápida aulinha sobre meiose, divisão celular, tá?
Então, quero que vocês fiquem na cabeça o crossing over, tá? O porquê dele ocorrer, a diferença entre a mitose e a meiose, as principais diferenças, como eu falei, a variabilidade genética que o crossing over proporciona na meiose, as fases da meiose, como a fase reducional e a fase equacional, beleza? Então fica com isso na cabeça que eu tenho certeza que tu vai arrasar em qualquer prova que tu fizer, beleza? Meu nome é Thales Rodolfo, eu sou o monitor de biologia do UpPlay e até a próxima.